Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa dica de direito penal para a sua prova da OAB. E eu adianto para você que essa dica ela vai servir tanto para a primeira fase como para a prova da segunda fase, se você escolheu direito penal como disciplina para a sua segunda fase, beleza? Mas, focando aqui na nossa prova da primeira fase, na dica de hoje diz respeito a um tema chamado de concurso de crimes, concurso material de crimes, concurso formal de crimes e crime continuado. E por que eu estou deixando essa dica para vocês aqui? Porque eu percebo que muita gente erra, perde questão desse tema sem a menor necessidade. É um tema tranquilo, é um tema que dentro da perspectiva da prova de primeira fase sempre são cobradas as mesmas coisas. A banca ela não costuma inovar na cobrança do tema. Então nós vamos deixar essa dica para você e aí eu já peço que você compartilhe também com seus amigos, tá? Se você quiser que ele seja aprovado, né? Como eu sei que não tem concorrência, eu tenho certeza que você vai encaminhar esse vídeo aí para algum amigo seu que vai fazer a prova. Então vamos lá deixar bem explicadinho o que é o concurso material, o que é o concurso formal e o que é o crime continuado, bem como os aspectos relacionados à pena, beleza? Então, venha comigo aqui, ó. Quando é que eu tenho o concurso material? Vamos focar no artigo 69, caput. Quando o agente, mediante, mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, ele pratica 2 ou mais crimes. Esses crimes podem ser idênticos ou não. O que vai acontecer com a pena? Tá aqui, ó. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela qual? A reclusão, tá? Então, isso aqui é o que você tem que se atentar. Isso aqui é o que a banca gosta de cobrar, tá? Mas, Márcio, ela gosta de cobrar isso aqui exatamente? Não, eu vou lhe ser sincero, dos 3 concursos, ela gosta muito do concurso formal e depois do crime continuado. O concurso material é a última da lista, mas a gente tem que saber. Então imagine a seguinte situação. A sua questão vai lá dizer que Márcio, ele entrou em determinado estabelecimento comercial e ele subtraiu coisa alheia móvel, ou seja, Márcio praticou um crime de furto. Vamos supor que esse furto, ele foi um furto qualificado. Certo? Então vamos supor que foi um furto qualificado. Consumei esse crime de furto qualificado, que tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, além da multa, tá? Aí a sua questão vai dizer que Márcio foi lá, subtraiu, consumou, e aí Márcio se evadiu do local. E quando Márcio estava indo embora, ele acabou presenciando uma vítima entrando no carro para ir embora. E aí Márcio foi lá e disse, vou levar esse carro aí também. Chegou lá na vítima e, mediante grave ameaça, Márcio acabou subtraindo o carro dessa vítima. Então, Márcio cometeu primeiro um furto, depois Márcio cometeu um crime de roubo, porque ele subtraiu coisa alheia móvel utilizando-se de grave ameaça. Então, isso aqui é um roubo simples. O roubo, ele tem pena de 4 a 10 anos de reclusão. Então perceba, quantas condutas foram praticadas aqui? Quantas ações foram praticadas aqui? Pode ser tanto ação como omissão. Mas aqui no meu exemplo, quantas ações foram praticadas? Foram praticadas 2. Uma que configurou o furto, a outra que configurou o roubo.
Essas duas ações tiveram como consequência quantos resultados? 2. Um furto qualificado e um roubo simples. Então, o indivíduo vai responder pelos 2 crimes, furto qualificado e roubo simples, e as penas elas serão aplicadas de forma cumulativa. Então, isso aqui é o que a gente chama de critério do cúmulo material. Traduzindo, haverá uma soma das penas. Então, no momento em que o juiz for proceder à dosimetria, ele vai fazer a dosimetria do furto. Vamos supor que na hora que o juiz fez lá o processo de dosimetria, a pena do crime de furto resultou em 2 anos de reclusão. Pena final, 2 anos de reclusão. E aí, quando o juiz começou a fazer a dosimetria do crime de roubo, ao final, a pena foi de 4 anos de reclusão. Então, quando eu aplicar a regra do concurso material, a pena final será de 6 anos de reclusão. Pronto. Isso é o concurso material de crimes. Beleza? Tranquilo? E o que seria o concurso formal de crimes? Aqui a situação já muda um pouquinho. Por quê? Olha o que fala o artigo 70. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, então ó, já perceba a primeira diferença. Uma só ação ou omissão, tá? Ele consegue praticar 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se as penas forem iguais, somente uma delas, mas aumentada, olha aqui, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Pronto, vamos parar aqui. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Depois a gente lê o parágrafo único. Então perceba que nós temos uma divisão aqui, ó. E essa divisão, ela indica que nós temos situações diferentes. Então, quando eu vou estudar o concurso formal, eu vou colocar aqui concurso formal. Como o caput ele traz 2 situações diferentes, isso implica dizer que nós temos 2 espécies de concurso formal. A primeira espécie a gente chama de concurso formal próprio, também chamado de perfeito. Então, nessa espécie aqui, é a primeira parte do artigo 70. É quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, ele consegue praticar 2 ou mais crimes, sejam esses crimes idênticos ou não. Então, qual vai ser a consequência disso no que diz respeito à aplicação da pena? O próprio artigo falou. Se as penas são diferentes, você vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de 1/6
a metade. Se as penas forem iguais, você vai pegar qualquer uma delas, afinal de contas, as penas são iguais, e vai aumentar de 1/6 a metade. Então a sua questão vai dizer, por exemplo, que Márcio ele tinha intenção de ceifar a vida do seu desafeto. Tá? Vou usar o exemplo mais comum de prova. Ele tinha intenção de ceifar a vida do seu desafeto. Então ele foi lá e atirou contra aquele desafeto com a intenção de matar. Ele tinha dolo de matar aquele desafeto. Então ele conseguiu matar aquele indivíduo, praticou o crime de homicídio doloso. Só que essa bala que acabou atingindo o desafeto e matando esse desafeto, ela acabou também atingindo uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a situação. E essa pessoa acabou, por exemplo, sofrendo uma lesão corporal. E aqui, só para ficar mais realístico o nosso exemplo, essa lesão corporal ela foi obtida a título de culpa. Então isso quer dizer que essa conduta ele conseguiu a título de dolo, esse resultado a título de dolo, esse resultado a título de culpa. Mas, Márcio, quantas condutas a gente teve? A gente teve uma conduta. E eu não quero que você conte que é uma conduta porque foi um disparo só não, tá? A conduta ela é repartida em atos. Aqui só houve um ato, um tiro, mas podiam ser 2 tiros. O que importa é que a conduta foi uma só. Com essa conduta ele causou 2 resultados. E não são resultados idênticos, porque aqui foi um homicídio e aqui foi uma lesão. Obviamente, qual dos 2 crimes aqui tem uma pena maior? O homicídio doloso ou a lesão culposa? O homicídio doloso. Então, partindo da premissa de que esse homicídio doloso, ele foi um homicídio doloso simples, a pena é de 6 a 20 anos. Só que a questão fala o quê? Que você vai pegar a pena mais alta e vai aumentar de 1/6 até metade. Se as penas forem iguais, pega qualquer uma delas e aumenta de 1/6 até a metade. Então seria 6 anos mais o aumento. Então vamos supor que o juiz fez aqui a dosimetria e a pena final foi de 6 anos. Beleza, ele vai pegar os 6 anos, que foi a pena que ele pegou lá na hora da dosimetria, e vai aumentar de 1/6 até metade. Pronto. É isso aqui que é o concurso formal próprio, também chamado de concurso formal perfeito, tá? Daqui a pouco eu vou voltar para ele. Por quê? Porque você tem que tomar outro cuidado aqui. Porque isso aqui é o que a prova pode cobrar como regra. Mas de vez em quando a prova ela é muito marota e ela não cobra a regra, ela cobra a exceção. E a exceção está no parágrafo único. Olha o que ele fala aqui. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Então vem aqui comigo, ó. Para você aplicar essa regra aqui, a sua questão ela vai ter que dizer qual foi a pena que o juiz aplicou para cada crime, para que você consiga fazer o cálculo e saber se a pena final foi ou não foi maior do que a pena que seria cabível pelo artigo 69. Então vamos lá. Eu vou só fazer um ajuste aqui nesse mesmo exemplo, tá? Então vou pegar a borracha aqui e vou só fazer um ajuste nessa parte aqui. Então venha comigo aqui, ó. O indivíduo, ele praticou um homicídio doloso e praticou uma lesão culposa. Vamos imaginar que o juiz fez a dosimetria do homicídio doloso e aplicou uma pena final de 12 anos
E vamos imaginar que o juiz fez a dosimetria da lesão corporal e a pena final foi de 3 meses. Se você aplicar a regra, qual das duas penas você vai usar? Você vai pegar a pena de 12 anos e você iria aumentar de 1/6 até a metade. Vamos aumentar 1/6, tá? 1/6 de 12 anos são quantos anos? 2 anos. Então, 12 anos mais 2 anos, a pena final seria 14 anos. Isso é o que você aplicaria se você usasse a regra. Mas veja de novo o que fala o artigo 70, parágrafo único. Não poderá a pena exceder. Aqui seria cabível pela regra do artigo 69. A regra do artigo 69 é uma regra de quê? De soma. Então, se você pegasse 12 anos e somasse com 3 meses, qual seria a pena final? 12 anos e 3 meses. 12 anos e 3 meses é ou não é mais benéfico do que 14 anos? É. Então, nesse caso, você não vai aplicar o aumento, você vai aplicar a soma, porque a soma é mais benéfica. Então, quando o concurso formal é um concurso formal próprio, a regra é que nós adotamos o critério da exasperação. Você vai pegar a pena mais alta e vai exasperar de 1/6 à metade. Se as penas forem iguais, você pega qualquer uma delas e vai exasperar de 1/6 à metade. Só que você tem que tomar cuidado, porque em um dado momento, possa ser que a exasperação ela seja mais prejudicial do que seria uma possível soma. Então, nesse caso, você não vai exasperar. Você vai somar, porque é mais benéfico para o réu. Tanto é verdade que isso aqui é chamado de cúmulo material benéfico. Exatamente por ser mais benéfico para o réu. Tá? Então, esgotamos aqui a primeira parte do concurso formal. É o concurso formal próprio ou perfeito. Só que nós temos agora, desse tracinho para frente, o chamado concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito. E quando é que eu tenho isso? Volta para o código aqui. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, ou seja, são somadas, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos. Então vamos lá. Para eu falar em concurso formal impróprio, a sua questão ela vai dizer que o indivíduo praticou uma conduta, uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão ela causou 2 ou mais resultados. Só que todos esses resultados eles são fruto do chamado desígnios autônomos, ou seja, o indivíduo dolosamente ele queria que todos aqueles resultados fossem obtidos. Então imagine a seguinte situação. A sua questão vai dizer que Márcio tem intenção de ceifar a vida de 2 colegas de trabalho. E aí Márcio aproveita o momento em que os 2 estão juntos trabalhando ali na sala e Márcio vai lá e joga uma bomba dentro daquele ambiente
e os dois acabam morrendo. Eu pergunto a vocês, não era exatamente essa a intenção de Márcio? Então, Márcio conseguiu causar com uma conduta, ele conseguiu causar dois resultados. Só que esses dois resultados que Márcio conseguiu, ele queria ou ele não queria os dois? Queria. Márcio tinha dolo para com os dois resultados. Então perceba a diferença. No concurso formal próprio, um crime foi doloso e o outro foi culposo. Mas eu também poderia ter no concurso formal próprio um resultado culposo, outro resultado culposo. Então fica mais fácil eu visualizar na questão, observando qual é a intenção do agente. Se os dois resultados, frutos de uma única conduta, foram dois resultados culposos, é concurso formal próprio. Se um resultado é doloso e o outro é culposo, concurso formal próprio. Mas se a questão disser que o agente queria os dois resultados, então a sua questão está dizendo que ele estava com desígnios autônomos. Então, ele vai responder pelos dois resultados na forma do concurso formal impróprio e imperfeito e, consequentemente, as penas elas serão necessariamente somadas. É diferente do concurso formal próprio, que, como regra, as penas são exasperadas. Elas só são somadas se o resultado da soma for mais benéfico do que o da exasperação. Mas no concurso formal impróprio, você não queria os dois resultados? Então assuma seu BO, meu filho. Você queria os dois, então você tem que se lenhar. Você vai responder pelos dois resultados a título de dolo. Consequentemente, as penas de cada um dos crimes vai ser somada uma com a outra, para no final você pegar a sua pena final. Pronto. Então, se o juiz fizesse a dosimetria aqui e dissesse, 6 anos por um crime de homicídio e 6 anos pelo outro, pena final, 12 anos. Acabou. Beleza? E para a gente fechar, crime continuado. O crime continuado, ele parece com concurso material. Parece, mas não é igual. Venha para cá. Olha o que ele fala. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Márcio, como é que fica a pena? Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se são idênticas, ou a mais grave, se são diversas, aumentadas em qualquer caso de quanto? De 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até quanto? Até o triplo. Então, gente, como é que eu vou diferenciar o concurso material do crime continuado? É simples.
A sua questão vai dizer que o indivíduo praticou um determinado crime, aí vai dizer que foi praticado outro crime, e aí foi praticado outro crime, foi praticado outro crime, ou seja, cada um disso aqui foi uma conduta, e cada conduta gerou um crime autônomo, tá? Então vou botar aqui, foram 5 condutas diferentes que causaram 5 crimes. Aí eu vou olhar, ó, esses 5 crimes, eles são todos da mesma espécie, e esses 5 crimes, eles foram praticados observando-se as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então perceba, inicialmente parecia que cada um desses crimes foi autônomo e praticado em concurso material, o que teria como consequência a soma das penas de cada um desses crimes. Porém, observando o enunciado, eu consegui constatar que esses 5 crimes que foram praticados, essas 5 condutas, geraram 5 crimes diferentes, só que esses 5 crimes autônomos são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Ou seja, todos os crimes foram praticados dentro de um intervalo de tempo curto, foram praticados no mesmo lugar, na mesma comarca e com o mesmo modus operandi. Então, esses crimes subsequentes, eles serão entendidos, todos eles, como continuação do primeiro. Então, na hora que o juiz for aplicar a pena, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa mesma regra da exasperação. Se ao final tiver algum crime com pena mais alta, você vai pegar esse crime com a pena mais alta e vai exasperar de 1/6 a 2/3. E se os crimes tiverem todos eles penas iguais, você pega qualquer uma das penas e também vai exasperar de 1/6 a 2/3. Só que lembre do parágrafo. Se os crimes foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o aumento não é de 1/6 a 2/3. Você vai exasperar até o triplo. Beleza? Tranquilo? Então, gente, isso é a continuidade delitiva ou crime continuado. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês a diferença de concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio, lembrando, pelo amor de Nossa Senhora, da regrinha do cúmulo material benéfico e o crime continuado, para você não errar mais nenhuma questão envolvendo concurso de crimes na sua prova da primeira fase e que também vai servir essa explicação, obviamente, para a prova da segunda fase em direito penal. Beleza? Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu comentário aqui para mim, por favor, dá um joinha, segue o nosso canal e compartilha essa dica com algum amigo que precisa saber para fazer a prova da OAB. Beleza? Então, até a nossa próxima dica. Bons estudos. Tchau, tchau.